Oi, gente, boa noite. Nessa aula, eu vou fazer uma revisão breve para ajudar vocês na AP1 de Microbiologia 2023.1, tá? Essa disciplina é oferecida pelo CEDERJ, Fundação CEDERJ, no curso de Biologia. Eu sou a professora Esther e vou tentar ajudar vocês a tirar o possível, tá? Boa aula. Vou compartilhar com vocês a tela do que eu estou lendo para vocês entenderem de onde eu estou tirando cada questão. Vamos lá. Eu ajudei alguns alunos a revisar a matéria, né, antes para ver se o resultado é a melhor possível. Então vou ler uma prova que me relataram como foi feita. Questão 2. O conteúdo da aula 1 relata a história evolutiva de a vida dos micróbios do planeta Terra e como eles estão associados ao corpo humano. Sobre esse tema, cumpra o que é solicitado. Na letra A foi pedida a seguinte questão: descreva qual a proporção percentual entre a quantidade de bactérias do corpo em relação à quantidade de células eucarióticas existentes. Vamos lá. De acordo com a massa corpórea de um ser humano adulto, temos a proporção aproximada de 10 elevado a 14 de células microbianas para 10 elevado a 13 de células eucarióticas. Essa proporção permite identificar que a maior parte da massa corpórea do ser humano é composta por célula microbiana, devido à presença de núcleo de diversas organelas de núcleo e de diversas organelas, as células eucarióticas são 10 vezes maiores do que as procarióticas. Isso faz com que elas contribuam com 90% da massa corpórea, e os 10 restantes correspondem à microbiota procarionte. No caso, as células eucarióticas, que são as células dos músculos, de todos os sistemas, de todas as partes do nosso corpo, elas ocupam um espaço maior por causa dos seus compartimentos internos e também por causa das suas organelas. Já as células procariontes, elas têm uma constituição interna mais simples comparada-se à célula animal, seja a célula eucariótica. Essas células, elas possuem um tamanho bem reduzido, apesar de ter adaptações que conferem muito mais resistência do que as células em animais. Se for pesado, a quantidade de células eucarióticas com a quantidade de células procarióticas, as eucarióticas ocuparão um peso maior, uma massa maior do que a procariótica. Porém, a quantidade de células procarióticas é maior, devido ao tamanho. Letra B. Dê exemplos de dois tipos de micróbios operários que ajudam na sobrevivência e no bem-estar da humanidade. Quem faz CETERD sabe que no capítulo 1 foi falado vários micróbios que atuam em melhoramentos de várias estruturas, né? Até melhoramento genético de vegetais, de alimentos, né? Porque alguns micróbios servem para internalizar, fazer vegetais transgênicos, servem para melhorar metais preciosos, né, para melhorar a qualidade, para tornar o metal mais brilhoso, vamos dizer assim. Ajudam a tornar a terra, né, agrável, aquela terra que é usada para cultivar, mais nutritiva, porque as bactérias se unem com alguns fungos que tornam aquela solo mais nutritivo por causa da fixação das bactérias rizóbio do nitrogênio. Esse nitrogênio auxilia a fixação de vários nutrientes para o vegetal. Aqui eu vou citar dois, né? Micróbios mineiros. Não são micróbios vindo de Minas, são micróbios que atuam melhorando os metais nas minas. Eles absorvem e acumulam muitos minérios nas jazidas de baixo teor de cobre e de urânio dos Estados Unidos. Para absorver 1 grama de minério, preciso 1 milhão de bactérias.
como essas bactérias ocupam pouco espaço, então não é difícil fazer essa cultura ali na terra. Adubadores. São bactérias que captam o nitrogênio do ar, vivem associadas às raízes das plantas. São um grupo de bactérias denominados rizóbios, suprindo-as de metabólitos nitrogenados. Essas bactérias, elas convertem nitrito em nitrato. Nitrito é um composto tóxico, mas o nitrato é um sal que ajuda várias reações e beneficia os vegetais. Descreva o tipo de experimento efetuado por Louis Pasteur para demonstrar a existência de micróbios na natureza. Pasteur realizou uma experiência com caldo nutritivo. Para isso, ele usou um recipiente em formato com um pescoço em formato de cisne, né? Formou pescoço com formato de pescoço de cisne, colocou o caldo dentro e ferveu por alguns minutos, dilatando o pescoço do recipiente, impedindo que o ar impuro entrasse nesse mesmo recipiente. Depois do caldo ser resfriado, Pasteur observou que não se formaram colônias microbianas. Após quebrar o pescoço de cisne, deixou o ar contaminado entrar no recipiente interagindo com o caldo. Ou seja, Pasteur deixou aquele caldo fervido, esperando mais ou menos 3 dias. Durante esses 3 dias, nada aconteceu. Ele deixou fervendo aquele caldo por uns 15 minutos, 10, 15 minutos, matando todo qualquer micróbio que tinha ali. Depois de 3 dias, ele aguardou e durante esse processo ele percebeu que não houve nenhuma alteração no caldo. Então ele pensou qual a origem do micróbio? Se ele está fervido e tem nutrientes suficientes ali, por que não surge nenhuma bactéria, nenhuma colônia aparente? Ele foi lá e quebrou o pescoço do cisne, e essa quebra permitiu que o ar contaminado do ambiente do laboratório onde ele estava, porque naquela época não existia controle de contaminação do ar, né? Porque ninguém sabia que as bactérias estavam, os micróbios como um todo, estavam dispersos pelo ar. Ele foi lá, quebrou o pescoço do cisne, no caso do vaso, né, não de um animal, mas do vaso chamado pescoço de cisne, e permitiu que o ar contaminado entrasse. Depois de um dia, ele percebeu o surgimento de várias colônias. Com esse experimento, ele percebeu que a vida precede de outra vida. Antes do contato com o caldo, não existia nada, mas depois que o ar contaminado entrou em contato com o caldo, ele usou aqueles nutrientes como caldo, como meio de cultura, e se desenvolveram. Questão 3. Considerando o conteúdo da aula 2 e 10, responda. Letra A. Por que os micróbios são os elementos fundamentais da cadeia alimentar da natureza? Os micróbios são a base da cadeia alimentar. Eles são responsáveis pela reutilização cíclica dos compostos ou elementos químicos que participam da cadeia alimentar nos ecossistemas. Eles podem atuar como produtores, no caso, as cianobactérias são a base de toda a cadeia alimentar no mundo. Toda a cadeia alimentar no mundo surge na água, independente da origem da água, se for água do mar, do rio, de lago, lagoa, sempre o início da cadeia alimentar, a base são as cianobactérias. Ou como a gente estudou na nossa AD, são as diatomáceas. Consumidores, são os protozoários, é o segundo degrau da escala evolutiva. Decompositores, é o último grau da escala evolutiva, mas também ele pode interferir em cada degrau da escala evolutiva, porque todos os seres vivos que morrem, eles são degradados. Para quê? Para que esses nutrientes que ele usou durante a vida possa ser devolvido ao meio ambiente a partir desses seres decompositores, que são bactérias e fungos. Nem todo fungo é decompositor, mas existe um grupo específico de fungo que atua nesse trabalho. Dê o exemplo de tipo de biofilme microbiano encontrado na natureza. Biofilme é toda camada simples ou única de células que a gente encontra em qualquer parte da natureza. No nosso corpo existem várias partes onde podem ser encontrados biofilmes. Por exemplo, no nosso dente, se a gente não tiver uma higiene adequada, o nosso dente pode ser coberto com bactérias cárie.
ou outras, mas principalmente a cárie. A cárie corrói o esmalte do dente e causa exposição da nota matriz do dente. Isso causa doenças sérias que podem ocasionar até problemas no coração. Por isso que é importante escovar os dentes, crianças, por favor. O nosso intestino também, no nosso intestino também existem várias bactérias que ajudam na fixação das vitaminas do complexo B. E no meio ambiente também. Vou dar um exemplo aqui na questão. Um exemplo típico de biofilme na natureza é a camada de lima, que cobre as pedras de um riacho, tornando-se muito lisas e escorregadias. Placa bacteriana formada na dentição humana animal. O limo é encontrado em aquário de peixe em pias de cozinha. O limo é a primeira fase da vida de um ser vivo fotossintetizante, tá? É importante porque ele se torna a base da cadeia alimentar. Questão 4. Células e estruturas funcionais nela existem. Células e estruturas funcionais nela existentes foi um tema na aula 3. Sobre o assunto, cite o nome de 4 dos componentes que fazem parte da estrutura de uma bactéria. As bactérias, elas são diferentes das células eucarióticas, porque elas possuem parede celular. Devido à falta de estrutura de proteção para o seu DNA, que não tem carioteca, ela precisa de uma proteção externa. Ela tem parede celular, ela tem membrana, ela tem citoplasma e tem DNA. Só que as características externas da parede da bactéria, vou citar agora. A membrana. Externa, que eu digo, a externa é a parede celular. Interna da membrana da bactéria. Membrana desempenha funções de importância vital na fisiologia microbiana, pois de maneira seletiva preside as trocas entre as células e os nutrientes do meio externo. Parede, responsável pela definição da forma da célula microbiana e por proteger o protoplasma contra a exposição decorrente da sua alta tonicidade. Flagelo, organela utilizada pelos micróbios para se movimentarem. Fibrinas, estruturas compostas por proteínas relacionadas à adesão das bactérias aos diferentes substratos. As fibrinas é que atuam na fixação dessas bactérias no substrato, formando o biofilme. Pile, estrutura encontrada em um número que varia de 1 a 10 por célula e está relacionado ao processo de recombinação gênica denominado conjugação. As bactérias não têm gametas, mas elas possuem DNA. Esse pile, ele se liga a outra bactéria trocando pedaços do DNA da bactéria. Ela não troca gameta, ela troca pedaços de DNA. Cápsula, camada bem densa que participa do processo de adesão dos micróbios. A adesão é para formar aglomerados. Vocês lembram que tem cocos, diplococos, estafilococos, streptococos? Essa adesão de uma bactéria a outra é formada pela cápsula. Camada paracrisalina. Estão envolvidos na resistência mecânica das células e elementos do ambiente. Paracrisalina é uma camada abaixo da parede celular que faz parte da membrana plasmática e ela protege a célula do ressecamento. Número 5. De acordo com o conteúdo da aula 4, os micróbios secretam produtos e estão classificados como sendo células procarióticas ou eucarióticas. Sobre o tema, cite 5 produtos secretados por células microbianas que beneficiam a humanidade e indique ao lado se o tipo de célula que gerou o produto citado é procariótico ou eucariótico. Exemplos de produtos produzidos por procarióticos: enzimas, gás carbônicos, bactericina, vitaminas, partículas virais, plasmídios, antibióticos e toxinas. Eucarióticos: gás carbônicos, anticorpos, vitaminas, neurotransmissores, partículas virais, citocinas, toxinas e hormônios. Questão 6. Vamos lá. Questão 6. Sobre o conteúdo da aula 5, descreva o que acontece numa cápsula bacteriana uma célula bacteriana gram-positiva, quando esta é corada pelo método Gram, e explique as mudanças físico-químicas associadas à solubilidade do corante utilizado no procedimento. Tanto as células gram-positivas quanto as células gram-negativas adquirem de maneira idêntica a coloração da etapa primária.
e passam a apresentar um tom violeta resultante da formação da composição do composto iodopararrosalina. Esse composto é formado a partir da interação entre a parte da gordura, né, da parte lipídica da célula, com da parte lipídica da célula com o iodo contido no cristal violeta. Esse composto tem caráter hidrofóbico, portanto insolúvel em água. Sua melhor dissolução se faz nos lipídios da membrana plasmática. Ao utilizar o solvente orgânico etanol, no caso o álcool, para lavar o esfregaço corado, esse álcool dissolve a porção lipídica das membranas externas das células, que estavam impregnadas com o complexo iodo para rosalina, deixando-as descoradas. A espessa parede de peptidoglicano das bactérias gram-positivas impede que o álcool chegue até a membrana, o que a mantém corada. A lavagem com álcool é uma etapa crucial no processo de coloração, pois se houver exposição prolongada a esse solvente, mesmo nas gram-positivas, o corante será removido, tal como acontece nas bactérias gram-negativas. Essa é uma situação a qual o pesquisador e analisador deve estar atento para evitar a obtenção de resultados inadequados, que podem interferir na definição do produto microbiano presente na amostra. O álcool, ele fica por 30 segundos, porque se ele ficar a mais do que 30 segundos, ele pode interferir no resultado final, tá? Então, a pessoa que é analista da amostra tem que prestar atenção nesses dados, tem que prestar atenção no protocolo de coloração e nos tempos que cada um dos corantes e cada um dos reagentes vai agir. Tá. Questão 7. O enfoque da aula 6 foi crescimento populacional microbiano. Sob esse tema, responda. Letra A. O que significa o termo tempo de geração de uma população bacteriana? O tempo em que uma célula demora a se dividir quando a sua população está na fase log, crescimento exponencial, é definido como sendo o tempo de geração da espécie microbiana, estudada nas condições experimentais estabelecidas. A disponibilidade de nutrientes pode alterar o tempo entre as gerações e, por consequência, a quantidade de bactérias gerada no final do ciclo reprodutivo. Quais são as fases de uma típica curva de crescimento populacional? Na primeira fase, denominada lag, os micróbios provenientes do meio esgotado, quando encontram novos nutrientes, demoram algum tempo para se adaptar às novas condições nutricionais. O que acontece nessa fase é que cada célula bacteriana está retirando nutrientes do meio para crescer e se dividir. Na fase logarítmica de crescimento populacional, as células estão se dividindo rapidamente. Nessa fase, cada célula está em plena atividade reprodutiva e cada uma dará origem a duas novas células e assim sucessivamente. Nela, você verá a duplicação do número de bactérias durante a fase exponencial, que dará origem a uma população de indivíduos geneticamente semelhantes à original. São formados clones. Na fase exponencial, a biomassa de cultura aumenta linearmente em função do tempo. Sob essas condições, a velocidade de duplicação da bactéria ocorre de forma mais rápida. Após um certo tempo, que varia de um tipo bacteriano para o outro, observamos que não ocorre mais o aumento do número de células. Dizemos então que a cultura entrou em fase estacionária, ou seja, o número de células que se reproduzem é idêntico ao número de células que morrem. A última fase de curva tem início quando os nutrientes do meio cultura são completamente consumidos. A falta de nutrientes, somada à grande liberação de dejetos celulares, leva a população microbiana à fase de declínio, no qual o número de células que morrem é progressivamente maior que o número das células que se reproduzem. Nessa fase, não é que todas as células morram, é que algumas formam os cistos para serem semeadas no meio de cultura favorável depois e reiniciar o ciclo.
Questão 8. A aula 7 mostrou a ação dos agentes físicos e químicos que podem ser utilizados para eliminar micróbios. Sobre esse tema, explique o que diferencia o processo de autoclavação do processo de pasteurização. Esses dois processos são bem diferentes, porém, os dois usam calor, só que de forma diferente. No processo de autoclavagem, utiliza-se calor úmido, temperatura de 120 graus. Na verdade, a autoclavagem pode ser seca ou úmida. No caso da úmida, é de 120 graus, durante 30 minutos. Em seguida, a pressão é aumentada de maneira a manter a água na forma líquida, mesmo a uma temperatura acima do seu ponto de evaporação, fervura. Com isso, ocorre desnaturação das proteínas e a consequente destruição, tanto de formas vegetativas quanto de formas esporuladas. No processo de autoclavagem a seco, os objetos esterilizados devem ser de origem metálica, sendo capazes de aguentar a temperatura de até 160 graus centígrados, o que promove a desidratação das células microbianas, promovendo a esterilização do material exposto a esse processo. Já a pasteurização é um processo único. Na verdade, é um processo único, que consiste em aquecer rapidamente o produto a temperatura de 72 a 80 graus por 15 segundos e imediatamente resfriá-lo a temperatura abaixo de zero. Essa brusca temperatura, essa brusca mudança de temperatura provoca a desnaturação das proteínas das moléculas de DNA na célula microbiana em estado vegetativo, mas não tem ação sobre aquele estado esporulado, onde já formou endosporo. Por isso, o produto pasteurizado deve ser mantido sob refrigeração e consumido o mais rápido possível depois de aberto. Ou seja, nem todo alimento pode ser exposto à autoclavagem, porque se for um alimento de origem proteica, essa proteína se desnatura e isso causa um prejuízo à saúde de quem o consome. Mas a pasteurização é um processo que permite a degradação de algumas bactérias, principalmente aquelas que estão vivas. As que estão em estado esporulado não são atingidas diretamente. Por isso que a pessoa pode consumir aquele alimento, tá? Pelo processo de pasteurização. Mas geralmente a autoclavagem é usada para esterilizar material cirúrgico ou vidro, ou qualquer material que possa ser usado em alguma cirurgia ou experimento que precisa de controle de contaminação. No conteúdo da aula 3 a 8 e do complemento 3, foi abordado o potencial de resistência ao efeito do calor de certos tipos bacterianos. Sobre esse tema, explique. Letra A. Por que certos tipos de bactérias podem resistir à água fervendo por um período de 10 minutos? A fervura até 100 graus é um método eficaz e barato de destruir todas as formas vegetativas de micróbios. Porém, não elimina os micróbios sob a forma de esporos. Lembra que eu falei para vocês sobre endosporos? Que é uma estrutura de resistência que as bactérias fazem para evitar desidratação das proteínas do seu material genético. Isso deve-se ao fato de os esporos possuírem uma estrutura complexa formada por várias camadas envoltórias. Na composição do esporo é detectada a presença de ácido dipicolínico, associado aos íons cálcio sob a forma de dipicolinato de cálcio. Essa substância confere rigidez ao endosporo e assegura o estado de dessecação extracelular, tornando-se resistente à alteração física do meio externo. Por que há aparecimento de halos e halinos ao redor de colônias de bactérias quando essas estão sendo cultivadas no meio de cultura de agar-leite? A germinação do esporo dá origem a uma célula vegetativa que, para se alimentar, secreta enzimas com a finalidade de hidrolisar substratos, hidrolisar e quebrar em pedacinhos, presente no meio de cultura, que passam a ser aproveitados como nutrientes. Em razão dessa enzima secretada pelas células vegetativas, é que aparecem os halos em ambas as placas. A hidrólise enzimática da caseína da agar-leite desfaz o espectro leitoso do meio de cultura. Hidrólise. A bactéria, essa bactéria específica, ela tem a função de quebrar através da água, da molécula da água, a enzima, que produzindo enzima que quebra a caseína. A caseína é uma proteína do leite.
E tem algumas enzimas que são produzidas por bactérias que podem ajudar a digestão da lactose, que as pessoas que são intolerantes à lactose têm que tomar. O ideal é a pessoa não tomar o leite, mas às vezes alguém adiciona leite ao alimento, então, como você não sabe quando o alimento é produzido, ou quando você tem muita vontade de comer, tomar um sorvete, por exemplo, qualquer alimento produzido com leite, você toma lactase, que é uma enzima produzida a partir da reação de algumas bactérias que auxilia na degradação desse tipo de açúcar. Esse açúcar do leite, ele não é um açúcar produzido para os seres humanos, é um açúcar produzido para o gado, que é a vaca, né, é a mãe do bezerro. Então, o açúcar é adaptado para o metabolismo do bezerro. Mas como o sabor do leite da vaca é semelhante ao sabor do leite materno, o ser humano acabou usando esse leite para poder se alimentar, mas ele precisa ser diluído em água. Mesmo sendo diluído, ele continua possuindo uma quantidade grande de lactose, que pode causar prejuízo à saúde de algumas pessoas, principalmente as mais sensíveis. A pessoa não nasce, a maioria das pessoas não nasce com tolerância à lactose, ela se torna a partir da exposição constante à lactase. Questão 10. A aula 9 tratou dos critérios usados para a caracterização e identificação de bactérias. Sobre esse tema, descreva como é possível fazer a classificação das espécies bacterianas utilizando-se métodos moleculares. No caso, não é espécie bacteriana, é cepa, tá? Os métodos moleculares envolvem tecnologias de identificação de ácidos nucleicos. De acordo com esse método, os micróbios podem ser classificados quanto ao percentual de pares de bases de guanina e citosina. Vocês já estudaram isso em genética. Existe no seu cromossomo ou ainda pelo sequenciamento do RNA ribossomal. Outro procedimento adotado como estratégia de identificação microbiana para o estudo de ácidos nucleicos, envolvendo técnica de centrifugação da molécula de DNA ou RNA, avaliando a velocidade com que essas moléculas se sedimentam. Vocês quebram a molécula de DNA e RNA e fazem a centrifugação. Depois da centrifugação, as substâncias são separadas de acordo com o peso molecular, ou seja, o que é mais leve fica acima, o que é mais pesado fica abaixo. E de acordo com o tamanho do peso molecular, você consegue identificar a espécie microbiana que está naquele meio que você está analisando. No caso do DNA, que possui dupla fita, quanto maior for o conteúdo de guanina e citosina na molécula, maior sua densidade. Esse percentual pode ser diferenciado utilizando-se o calor, pois o aquecimento promove a quebra ou abertura da fita dupla, com consequente aparecimento do DNA em fita simples. Essa dissociação ocorre em temperatura tanto mais alta quanto maior for o percentual de ligação guanina-citosina presente na molécula. Diferentes linhagens de uma mesma espécie não diferem mais de 3% do conteúdo de guanina-citosina. Para análise da sequência de nucleotídeos de RNA 16S da subunidade menor dos ribossomos das células procarióticas, é possível distingui-la em dois grandes grupos, das arqueias e das bactérias. Ou seja, as arqueias elas possuem uma composição genética diferente das bactérias, porque as arqueias possuem uma proteção ao seu DNA, que faz com que essa espécie, vamos dizer assim, de bactéria, seja mais resistente à alteração ambiental. Já as bactérias, elas são micróbios menos resistentes à alteração ambiental. Como última questão, temos a seguinte. Sobre o tema do TIS-1, que foi abordado no período de 2022.1, que procedimento deve ser adotado no processo de preparo de fermento natural? Nesse TIS foi perguntado como as bactérias e os fungos e os vírus ou qualquer micróbio ajudam na fermentação natural de algum alimento. Porque existe a fermentação artificialmente feita, que é a feita para a produção de álcool, e tem a fermentação do pão, que pode ser fermentação natural. Eu vou falar melhor sobre isso.
Para produzir o fermento natural, é necessário compreender que esse processo leva em torno de 5 a 6 dias. No primeiro dia, é necessário misturar um pouco de farinha e água para fazer uma bolinha do tamanho de uma bolinha de gude. Em seguida, colocar num pote de vidro com água limpa, depois tampar o pote, guardá-lo fora da geladeira e deixar a bolinha na água até o dia seguinte. Na verdade, esse processo precisa também que seja adicionado algum tipo de açúcar, porque a levedura ela usa açúcar para realizar a sua glicólise e depois a fermentação. Quando esse açúcar é fermentado, ele também continua usando o carboidrato da farinha como combustível para manter a sua fermentação. Durante os próximos 5 dias, deve-se repetir o seguinte ritual: colocar um pouco de farinha no prato, pescar a bolinha da água e rolar na farinha, modelar e trocar a água do copo. A bolinha, tampar o pote e deixar até o dia seguinte. Se ela se desfizer um pouco, deve-se recolher as partes, juntar e reforçar a farinha. Em seguida, colocar numa vasilha de vidro de 80 ml de água, parte de água do pote e parte de água limpa. 100 gramas de farinha de trigo branca sem fermento e a bolinha. Misturar e tampar, deixar até o dia seguinte, fora da geladeira. Por quê? Porque a geladeira reduz o metabolismo e desacelera o metabolismo dessa levedura. Então, diminui o processo fermentativo. Por isso que quando uma pessoa faz pão, ela tem que colocar no lugar morno, porque esse aumento da temperatura, ou temperatura em torno de 36 a 37 graus, acelera o processo fermentativo. A temperatura que o fungo ou a levedura mais gosta é de 25 a 27 graus. É considerado morno. Mas se você botar ela numa temperatura acima de 37 graus, ela não consegue realizar fermentação. Reforçar novamente o fermento com as mesmas quantidades. Colocar o fermento numa vasilha, misturar 80 ml de água limpa e 100 gramas de farinha. Mexer com uma colher, tampar e esperar até o dia seguinte, quando o levain está pronto para ser usado. Esse levain é um fermento que você vai usar, que ele nunca vai acabar. Você vai usar um pouquinho e misturar no fermento que você quer. E ele vai continuar lá. Mas o que você precisa sempre é colocar farinha nele e um pouquinho de água. Porque a água uma molécula, uma substância vital para todos os seres vivos aqui do planeta Terra. E a farinha, ela serve de combustível, vamos dizer assim, que a farinha é um tipo de carboidrato. O carboidrato pode ser convertido em glicose, que serve para ativar a fermentação. Que características deve se apresentar ao fermento natural produzido que indique que o produto estava pronto para uso? O fermento natural está pronto a partir do momento em que surgem bolhas de ar na mistura. Isso mostra que a cultura do micro-organismo está viva e estabilizada, gerando boas quantidades de gases e ácidos. Aqui. Pode ser que seja importante vocês relembrarem as reações da via glicolítica, que são 10, e após essas reações, se o micro-organismo em questão for aeróbico, esse ácido pirúvico vai ser indicado para o ciclo de Krebs. Mas se o organismo for anaeróbico, ele vai ser indicado para fermentação. Existe uma diferença entre as reações da fermentação lática. A fermentação lática ela é produzida tanto por célula animal quanto célula microbiana. Fermentação alcoólica e fermentação lática. Aqui, ó. A glicose é convertida em ácido pirúvico, que é reoxidado na levedura, tá? A reoxidação forma etanol. No caso do ácido, a fermentação acética, é formado o álcool, e esse álcool é reoxidado, formando o ácido lático. Para a fermentação acontecer, é necessário que algum micróbio anaeróbico realize seu metabolismo, ou seja, além da levedura, bactérias conhecidas como lactobacilos, que também são capazes de reduzir o açúcar em alimentos de origem láctea. Esses seres citados são aqueles seres que eu falei para vocês que podem ajudar na digestão da lactose.
que ficam em protocooperação no nosso intestino. Na verdade, ela habita o intestino de quase todos os mamíferos. São capazes de reduzir o açúcar em alimentos de origem láctea. Esses seres citados são capazes de retirar do meio ambiente substratos para iniciar e manter a sua fermentação, iniciada pela glicólise, como resultado a conversão do ácido pirúvico em álcool. O CO2, que é o dióxido de carbono produzido pela levedura ou pela bactéria anaeróbica, é responsável por deixar a massa do pão fofa, o iogurte mais cremoso e a cerveja mais encorpada e doce. Gente, agradeço pela participação, pela aula e qualquer dúvida entre em contato comigo.